Então, que história é essa, né, Gustavo? Que o Pedro Lourenço falou sobre reforços no Cruzeiro, onde a Rádio Itatiaia estava junto com o Pedro Lourenço nesse último jogo contra o Bahia. Eu vou deixar a fala dele completa, tanto quando ele fala sobre a possibilidade dele comprar a SAF do Cruzeiro, tipo assim, somente ele, e também sobre a expectativa do Cruzeiro na tabela e essa chegada de reforços. Ó, vou deixar aqui para vocês, valeu demais aí o portal Cruzeiro Notícias, que deixou tudo junto. Ele falou o seguinte, sobre a possibilidade de comprar as ações da SAF. Quem sabe, talvez sim, né, eu compre as ações. O Ronaldo está sempre de portas abertas e fala nesse assunto. Estamos sempre conversando. Eu quero bem para o Cruzeiro, quero a torcida feliz. Ainda ele completa dizendo, nunca passou pela minha cabeça do Ronaldo e da diretoria do Cruzeiro não se manter na Série A e não ficar entre 10º lugar e o 12º colocado. Temos toda a confiança de que vamos ficar na Sul-Americana e o Ronaldo já falou que vai fazer investimentos para o ano que vem, vai investir mais e já temos conversado, né, que vai reforçar bastante o time para a temporada de 2024, com certeza uma declaração que deixa, né, a torcida com uma expectativa lá nas alturas, que só recapitulando, né, o Cruzeiro hoje, então, quem são os maiores salários no elenco? O Matheus Pereira superando R$1 milhão por mês e o Gilberto próximo dos 670 mil mensais. Então vamos colocar assim, ó, se o Cruzeiro vai fazer investimentos maiores para o ano que vem, podemos esperar que vai ter pelo menos mais 2 reforços com esse nível de salário, 700, 800 mil por mês? Eu diria que sim, se for para aumentar tanto assim o investimento, não seria uma loucura de pensar. Eu não esperava que o Cruzeiro já teria um jogador ganhando R$1 milhão por mês nessa volta à Série A. É impossível imaginar isso. Se eu falasse um negócio desse, nem eu acreditaria. Mas chegou o Matheus Pereira com a ajuda do Pedro Lourenço. Então pode sim ter um jogador em específico que o Cruzeiro vá atrás e o Pedro BH acabe ajudando, né, nessa contratação. E em relação a verbas, foram R$36 milhões para contratações. Principalmente o Wesley, que foi na casa dos 15 milhões, o Arthur Gomes também, Wesley 16, o Arthur Gomes 15, e outras contratações como o Matheus Vital, o Davó, que foram pequenas compensações financeiras, assim também como no caso do Luciano Castan. Se nesse ano foi 36 milhões, será que pro ano que vem dá para esperar o que? Uns 50, 60 ou o dobro, até uns 75, 80 milhões de reais? Aí vai depender do Ronaldo, mas certamente 2 anos seguidos na Série A não vai dar todo aquele respiro financeiro que o Cruzeiro precisa, né? Mas que com certeza dá uma ajudada a arrumar um pouco a casa, isso eu não tenho dúvida alguma. Eu quero começar falando aqui, ó, sobre o Matheus Friso. Ele que tem 25 anos de idade, tem se destacado bastante, né, pela equipe da Tombense desde o início da temporada. Nem é só na equipe na Série B, que está aí brigando na parte de baixo da tabela, mas também desde o início do ano fez um bom campeonato mineiro, que eu vou deixar aqui os números dele pelo site O Gol para vocês nessa última temporada. Na temporada, então, somando os números, né, em todas as competições, foram 45 jogos disputados, é isso? Então, nesses 45 jogos, marcou 6 gols e deu 9 assistências. Algumas partidas ele joga mais como meio ofensivo, outros como meio campista central. E assim, tem uns números bem interessantes, né? 14 participações em gols em 45 jogos. Se não estiver enganado, nenhum jogador do Cruzeiro tem tantas participações em gols assim. Tirando, acho que o Bruno Rodrigues, né? Agora eu vou falar sobre ele e eu mostro aqui também os números dele para vocês nesse ano, que é o grande artilheiro, né, na temporada. Enfim, o Matheus Friso, que tem contrato com a Tombense, não consegui achar até quando, mas com certeza não está em reta final de contrato, até porque a Tombense é muito esperta, né? Um clube empresa também, tem seus donos, não sei se é uma SAF, mas tem dono sim, e tem feito uma boa administração, apesar desse ano com rebaixamento. Ele chega no ano passado, na reta final da Série B, 12 partidas e 1 gol, e continua então para essa temporada. Jogador que é revelado pela base do Grêmio, onde joga muito tempo, no São Paulo, no Grêmio, profissionalmente pelo Grêmio jogou apenas uma partida em 2019 e uma partida em 2022. Passou também pelo Atlético Goianiense, Vitória e pelo Botafogo. Pelo Botafogo até que viveu bons momentos com a Série B de 2021, onde ele foi campeão, jogando 33 partidas, 1 gol e 1 assistência, teve um bom desempenho também. É aquela coisa, né? Um jogador que chegaria e seria titular no meio de campo do Cruzeiro? Olha, eu diria que não, mas se você for analisar assim, as opções que o Cruzeiro tem atualmente, com certeza o Matheus Friso poderia ser um complemento de elenco, que vale ressaltar, o Cruzeiro tem muitos jogadores para essa função, ó. Por exemplo, só de titular seria o Lucas Silva, o Machado e o Matheus Justa, né, que fazem apenas essa função de meio de campo, volante central. Além disso, tem o Fernando Henrique no banco de reservas, tem o Ian Lucas, que é sempre um reserva de imediato. Eu acho que vai ter mais um aqui que eu tô acabando esquecendo. Fora que o Cruzeiro já liberou no meio do ano o Neto Moura, também saiu o Pedro Castro, né, que tinha contrato até a final da temporada. Enfim, o Cruzeiro tem vários jogadores para esse setor, então tem que ver como que vai ficar para o ano que vem, se vai sair alguns, se vai chegar outros, porque seria muito mais um papel de meio campista central e não de um meia de criação, apesar de que o Matheus Friso pode também fazer. Vou deixar aqui também um mapa de movimentação dele pelo site SofaScore,
que ele é um canhoto que tem 1,82 m de altura, então acaba que seria um cara aí mais alto para o meio de campo. Dá para ver aqui pelo mapa de movimentação na Série B, nota de 7,08, é um bom desempenho, que ele atua meio central, mais para o lado esquerdo, né? Acaba dominando a bola, trazendo para as laterais e criando as jogadas pela equipe da Tombense. Somente na Série B, 29 jogos, 28 como titular, 3 gols e 5 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador do Matheus Friso? Se já ouviu, né, a respeito dele e se poderia ou não ser uma boa opção para o Cruzeiro? Eu acho que sim, é um cara que tem chamado a atenção para a próxima temporada. Vamos ver, acho que um teste ali para o Campeonato Mineiro não iria custar muito e vai depender muito, né, de qual que vai ser o nível de reforços que o Cruzeiro vai trazer para o ano que vem. Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, quero começar então falando sobre o lateral esquerdo Kaique, que eu vou deixar aqui para vocês então algumas matérias, né, que já teve a respeito de propostas do jogador, que no caso eu vou deixar isso aqui, ó. Primeiramente sobre no dia 24 de maio, né, onde assim, ó, chegará em breve uma proposta do Porto pelo lateral esquerdo Kaique, né, do Cruzeiro, notícia lá do Samuel Venâncio, e essa outra aqui, ó, que o Chicago Fire preparou uma oferta, né, de algo na casa de $1.800.000, quase 10 milhões de reais, para comprar o jogador. Informação lá do Central do Cruzeiro e o Blog da Raposa, e esse outro aqui do Thiago Fernandes. Então assim, o Kaique já foi procurado em 2 ocasiões vestindo a camisa do Cruzeiro somente nessa atual temporada. Vocês vão lembrar que ele começa a jogar profissionalmente pelo Cruzeiro na temporada então de 2021, né? Em 2021 ele fez 3 jogos, eu até pensava que ele era um ponta esquerda. Aí 2022 mais 6 partidas e 1 assistência, foi bem em alguns jogos na reta final da Série B, aquela partida contra a Ponte Preta mesmo, um ano atrás, ele já demonstrava ser um ótimo jogador, e nesse ano soma pelo Cruzeiro só 12 jogos. Mas como pode, né? Um lateral esquerdo de 20 anos, que só tem, então, pelo time do Cruzeiro um pouco mais de 21 partidas, valer isso aí, né? 10 milhões, 15 milhões de reais. Por quê? Porque ele jogou muito bem o Sul-Americano Sub-20 e o Mundial, a Copa do Mundo Sub-20, pela seleção brasileira. Em fevereiro desse ano, janeiro, fevereiro, foi disputado então o Sul-Americano pela seleção brasileira. Ele jogou muito bem, 5 partidas e 2 assistências, com o Brasil sendo campeão. E na Copa do Mundo então Sub-20, ele jogou 4 jogos, com o Brasil caindo nas quartas de finais. O Kaique foi titular e foi um dos poucos que se salvaram na seleção ali, na defesa. Jogou realmente muito bem e foi nesse momento, né, que surgiu essa especulação lá do Porto, quando ele retorna da seleção brasileira. Lembrando que ele poderia ter disputado mais uma competição pela seleção, que está ocorrendo nesse momento, o Pan-Americano, né, que ocorre lá em Santiago, e a seleção brasileira Sub-20. Vários jogadores não foram liberados, assim como o Kaique, outros jogadores como o Hendrick, o Marco Leonardo, o Vitor Roque, vários atletas não foram liberados justamente por conta dessa questão, né, de que não iria parar, né, para esse torneio. Então o Cruzeiro não liberou o Kaique, que fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro. E assim, ele não vai jogar nessa partida contra o Bahia, tá? A expectativa é de que não. Deve se recuperar para o próximo jogo. Aí vai ser uma disputa boa com o Marlon na lateral esquerda. Mas é um jogador que, de acordo aí com o Jorge Nicola, os seus empresários, seus representantes entendem que ele vale algo na casa dos 10 milhões de euros. Essa seria a proposta ideal para o Cruzeiro negociar o jogador, algo na casa dos 50 milhões de reais. Que é aquela coisa, é um valor alto para um lateral esquerdo, mas não acho que seria tão complicado o Cruzeiro chegar algo próximo a isso, sabe? Obviamente, você vai falar quanto você quer, você vai pedir um valor bem mais alto, né? 50 milhões de reais. Mas dependendo se aparecer uma proposta de 36, 40 milhões de reais, já pode sim ter algum negócio. Obviamente é um jogador que pode ser muito aproveitado no próximo ano, e ele sendo titular absoluto do Cruzeiro, quanto que não vale, né? 15, talvez 16 milhões de euros, com toda certeza, porque lateral esquerdo no futebol brasileiro e no futebol mundial é uma carência gigantesca. E eu acho que o Kaique tem um potencial gigante, ainda mais sendo brasileiro, né? Acho que, pô, se ele continuar nesse nível aí, fazer uma média de partida igual ele fez contra o Atlético Mineiro, com certeza vai chamar muita atenção. E você, quanto que acha que seria um valor justo aí pelo Kaique Brunner? Você acha que esses 50 milhões tá bom? Ou você acha que deveria ter mais? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários.